Boa noite. Iniciamos com um apoio técnico do Tomás, uma viagem ao autoconhecimento. Esse programa vai ao ar todas as terças às 18 horas. Uma excelente noite para você, meu querido, minha querida ouvinte, que sintoniza a Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua, nossa vida. E também para você que nos acompanha através do Facebook da Vibe Mundial. Nós estamos à sua disposição com o que há de melhor em psicoterapia, terapia holística, esoterismo e espiritualidade, no Espaço Esotérique, que está localizado à Rua Cipião 103, na Lapa. Bem, hoje nós temos a honra de receber novamente aqui nos estúdios da Vibe Mundial o Dr. Ângelo Antônio Piccolo, advogado com atuação na área de direito empresarial. Ele também é mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, MBA Executivo Internacional, com ênfase em Direito Tributário, com módulo nacional pela Fundação Getúlio Vargas, módulo internacional pela Universidade da Califórnia e especialista em finanças dos negócios pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. O doutor Ângelo é sócio do escritório Durvalino Piccolo Advogados Associados e consultor de empresas familiares. Bem, o currículo aqui é grande, né, doutor Ângelo? Se deixava o programa inteiro só para descrever. Olha, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? E você sabe que você é sempre muito bem-vindo. Gente, olha, galerinha aí do Face que está nos acompanhando, pode mandar a pergunta, é pertinente ao tema, de acordo com o que o doutor Ângelo vai falar. Se tiver alguma dúvida, depois também vamos abrir para os ouvintes conversar com o doutor Ângelo, ok? Bom, doutor Ângelo. Bem, boa tarde, Maria, boa tarde, obrigado pela oportunidade novamente. Nós é que agradecemos. Eu já me sinto em casa. Que bom. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês e conversar sobre um assunto que eu acho que nesse momento é de muita, mas muita importância, né? Com certeza. A gente está passando por um momento conturbado de crise, de pandemia. Acho que a gente fica até um pouquinho perdido, porque a gente sabe que começou ano passado, mas a gente não sabe quando termina. Quando termina, né? Então, a gente às vezes tem até dificuldade em fazer uma projeção de como vai ser exato, nossa vida. Exato. Né? E a gente tem que colocar isso na conta dos nossos políticos que estão mais perdidos do que barata tonta. Se né? descarrilou, tem que trazer para o trilho novamente, né? Então, eu fico aqui à disposição das perguntas, à disposição de vocês. Nós vamos fazer algumas perguntas, depois vamos abrir para os ouvintes. Eu sempre tenho batido na tecla, né, nos últimos programas, que essa pandemia, ela mexeu demais com todas as pessoas, todas as classes, todos os sexos, enfim. Emocionalmente, afetivamente, profissionalmente. E uma das coisas que eu oriento, não só como psicoterapeuta, mas também como esotérica, né, que eu utilizo aí o tarô como instrumento de orientação e de autoconhecimento, é justamente para colocar a pessoa no caminho certo, no rumo, para ela não se perder e começar a enxergar o que pode fazer, as saídas, que é o que você falou da projeção. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que é básica, dinheiro, infelizmente, Exatamente. né? Não se vive sem dinheiro. A Terra ainda não chegou nesse ponto, né? Quem sabe um dia. Mas aproveitando o gancho da Maria, doutor Ângelo, os nossos ouvintes, assim como eu, gostaria de saber como equacionar as nossas dívidas. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a nossa vida e da nossa família. Então, a primeira coisa é saber quanto é a renda familiar. Então, quanto eu ganho, quanto minha esposa ganha. Às vezes, a família também depende da renda dos filhos que trabalham. Então, primeira coisa, quanto é a renda familiar? Sabendo disso, eu vou para uma outra lição de casa. Quanto eu gasto? E aí eu não estou dizendo apenas dos gastos ordinários, daqueles necessários aonde eu coloco luz, água, o aluguel, a prestação da casa, o telefone, a internet, que hoje é essencial, né? O gás, e o IPTU. Hoje eu preciso também saber quais são meus gastos
que não são aqueles tão necessários, os superficiais. Hoje, por exemplo, a gente estava conversando antes do início, eu tomei um café aqui na Paulista. Eu gastei R$ 9,40 em um café e uma água. Então eu vou computar também esses gastos. O cafezinho, a pizza do final de semana. Quanto eu gasto no supermercado por mês? Não, não fala de supermercado, porque é terrível. A cesta básica aumentou, né? Aham, O você leva um arroz, o saco de feijão. dinheiro para trazer alguma coisinha. Eu né? brinco com as pessoas. Hoje, R$ 400 no mercado, Não é a pra gente vê nada. o dinheiro. Se a gente não tiver o cuidado com aquilo que a gente compra no mercado, os R$ 400 viram pó, né? Com certeza. Então eu preciso fazer essa lição de casa. Quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Em o que eu gasto. Aí as pessoas falam, nossa, mas o cafezinho... Exemplo muito bobo, mas é verdade. R$ 9,40 foi o café com a água. Um cafezinho médio aqui na Paulista é de R$ 4 a R$ 5 reais, vezes 30. Multiplicando no final do mês foi uma Multiplica quantia por 12. razoável. Dá R$ 2.000 a R$ 3.000 de café. 10 anos dá quanto? 30 mil? 30 mil. Olha, Já acho não é que eu um vou abrir dinheiro? uma cafeteria, viu? Não, então eu preciso aplicar o quê? Mudanças no dia a dia da minha vida. Se eu quero ajustar e evitar que eu entre na dívida, que eu entre num cheque especial, num cartão de crédito que eu não possa pagar. E aí eu vou ajustar o que é essencial ou não. Aí eu vou verificar quais são minhas dívidas. Eu tenho dívidas? Bem, eu tenho dívida com cheque especial. Eu tenho dívida com o cartão de crédito, onde eu estou pagando aquela parcela mínima. E aí aquele que paga o cartão de crédito, a parcela mínima, ele vai ver no mês seguinte, o valor que era de R$ 1.000 virar 1.000 É alguma coisa, é uma bola de É neve, uma bola né? de neve. Em 2, 3 meses, os R$ 1.000 viraram R$ 2.000, não é isto? Porque a falta de inteligência monetária, o que que acarreta? Acarreta que a pessoa não gasta, não faz uma dívida bruta, uma dívida grande. Mas o que que acontece? A família em si, um assume uma dívida de R$ 100, outros de 30, outro de 15, outro de 10. Então a renda per capita da família vai coincidir com essa dívida que foi fracionada por cada um, mínima que seja. Mas eles esquecem que isso tem um total, que é a soma, né? Sim, Não é isso? é isto. E aí eles perdem o controle, sai de controle e vão protelando, empurrando com a barriga a dívida e a dívida vai acumulando. Isso é o pior que se pode fazer é proletar. Isso. É levar isso adiante. Por quê? Porque os juros vão comer o dinheiro, o salário, a renda daquela família. Eu vou viver para pagar juros do cartão de crédito, do cheque especial. Então, eu não vou levar isso adiante e não resolver este problema. Porque às vezes a gente pega o problema e coloca debaixo do tapete. Tenta Não é isso? ignorar, né? Mas Tenta uma hora ele ignorar. é Nossa, fora. isso aí eu não vou resolver agora porque eu estou perdendo a noite de sono. Deixa isso para depois, porque agora eu não consigo resolver. É a pior maneira de tentar resolver a dívida. Eu tenho que sentar com a família, ser muito transparente. Os pais precisam ser transparentes. E E chamar para explicar, chamar para a realidade e falar, peraí, minha dívida é essa. Hoje, com o que a gente consome, com o nosso consumo, com os nossos gastos, eu não vou resolver. Teve essa conversa? Como vamos resolver? Vamos reduzir despesa. Primeira coisa, vamos reduzir despesa. Bem, aí eu vou descobrir, vou conversar. Bem, a gente tem cartão de crédito e cheque especial. Ou um ou outro, ou os dois. Que hoje acho que a maioria das pessoas tem ambas as dívidas, o cheque especial e o cartão de crédito. Então, eu vou parar de gastar e vou agora negociar esta dívida. Antes disso também eu vou verificar se eu tenho uma linha de crédito mais barata do que o cheque especial ou do que o cartão de crédito. Eu tenho uma linha de crédito mais barata, que pode ser um empréstimo consignado, que pode ser um empréstimo com garantia. O que é o crédito consignado? A garantia é o meu salário e aí vai ser descontado automaticamente na conta em folha, certo? Certo. Por isso que ele é um crédito mais barato. Eu vou ter um empréstimo com garantia, um carro ou outro bem. Ou um empréstimo pessoal, só que a taxa de juros é maior. Porque eu não vou ter garantia nenhuma, nem o meu salário, nem um bem. Tá? Então, eu vou verificar se eu tenho esse empréstimo. Cuidado a ter. Não adianta eu sair que nem louco buscando empréstimo em todos os lugares a qual eu tenho crédito. Porque se esse empréstimo não resolver o cheque especial ou o cartão de crédito, resolveu eu pegar um outro crédito mais barato? Não. Não, porque eu vou ter 3.
É. Vou ter 3 credores na minha cola. Vai ser cumulativo. Vai ser cumulativo. Tem gente que pega, faz empréstimo num banco para pagar a dívida do outro banco, depois vai para o outro para pagar daquele. Aí eu uso o meu cartão de crédito para pagar o cheque especial, uso o cheque especial para pagar o cartão de crédito. É uma bola de neve que no final de 3, 4 meses enlouquecedor, no mínimo, é impagável. Uhum. Isso sem falar naquela pessoa indireta que empresta o dinheiro, né? Que é o famoso, aquele que empresta... Tá. Não pode nem citar aqui, né? Esse que empresta dinheiro dessa forma, vamos dizer, fora do mercado comum, Isso, né? Esse vai cobrar um juros estratosférico, abusivo e vai exigir algo mais. Isso. Então a gente tem que tomar cuidado na hora do planejamento, verificar como eu vou tentar reverter a situação através daquela renda que eu tenho. Tá? Sem milagres. Se eu não consigo uma linha de crédito mais barata, ou já está comprometido também essa linha de crédito mais barata, respiro e vou verificar se eu posso negociar com os meus credores uma forma mais barata e justa de resolver a situação. E existe essa forma? Existe. Por sinal, recentemente fizeram uma programação a respeito disso, não foi, doutor? Então, hoje, qual é a forma? Existe, às vezes, algumas feiras que eles fazem... Isso. Onde eles colocam a disponibilidade para aqueles que estão levando de negociação. Aproveita. Mas assim, o que o ouvinte tem que tomar cuidado também é fazer conta, é a lição de casa de quanto ganha e de quanto gasta. Por quê? Às vezes a pessoa vai lá, faz um acordo, parcela de R$400. Acha que resolveu a vida. Pergunto, os R$400 por mês que ele fez de acordo, ele vai conseguir honrar? Ele vai cumprir, E honrar sem que isto prejudique os gastos necessários. Então, realmente tem que parar e abrir toda a vida dele ali na mesa. É uma educação financeira, né? É uma forma, como você falou até aqui, de evitar mais dívidas, né? E ao mesmo tempo de ajustar o orçamento diante desta crise que o mundo está enfrentando, mas vamos falar particularmente do Brasil, né? Como equacionar as dívidas, você também já disse. Agora, uma coisa que é muito comum, que a gente ouve, né? O que é insolvência civil? O devedor, ou a pessoa física, tem como se socorrer de alguma medida legal? Tá, vamos lá. Em relação a esse tema, o que é uma insolvência civil? Insolvência civil é diferente de falência. Falência é uma falência da empresa. Insolvência civil é da pessoa física, tá? Então a gente tem que fazer essa distinção. É uma distinção bem simples, mas eu acho que essa distinção faz com que todos entendam. Então, insolvência civil é quando a pessoa tem mais dívidas do que ativos. Então, a partir do momento que eu tenho mais dívidas do que ativos, eu estou insolvente. Exemplo, eu tenho uma dívida de R$140 mil, com banco, cartões, enfim, R$140 mil. Eu tenho um carro que vale R$30 mil, eu tenho uma moto que vale R$10 mil, meu patrimônio é de R$40 mil. Com esse patrimônio e com a renda, o meu salário, eu não consigo honrar os meus compromissos, eu não consigo cumprir com essa dívida. Estou insolvente. Ponto. A questão que a insolvência civil é um processo judicial, onde a pessoa pode ou um credor ou o devedor pode se socorrer do Poder Judiciário, e nesse processo de insolvência civil, todos os credores são chamados e diante da possibilidade do devedor é feito um acordo onde vai ser pago de acordo com as condições estabelecidas. Paga-se como pode pago, não nego. Problema isso. Devo, não nego, pago quando eu puder. O problema desse processo judiciário. Você fica sem a posse de todos os seus bens e nem sempre você consegue um acordo justo. Então, e mais que isto, o brasileiro não tem esta cultura de se valer desse instrumento. Então, muito difícil a gente ver um processo de insolvência civil. Não é usual. Tá? E antes disso, eu mesmo sugiro que as pessoas tentem negociar, tentem buscar outros caminhos do que esse processo de insolvência civil. Que medida poderia existir que seria justa? Isso. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos existe a falência da pessoa física, do consumidor.
onde realmente existe uma negociação, onde realmente são chamados todos os credores para negociar. É uma coisa muito mais célere, rápida e justa para as partes. Mas não humano, temos né? isso aqui. Existem projetos de lei, mas infelizmente ainda não se chegou a um denominador comum, ainda não podemos se valer de um instrumento deste. Então, existe uma medida legal? Existe. É usual? Não. Sugestão: é realmente negociar com cautela e cuidado, sabendo que depois você tem que cumprir com aquele acordo. Porque senão, no dia seguinte, você volta à situação que Pior você ainda. estava. Até pior. É pior ainda. Até pior. Mas isso eu acho que acontece no Brasil geralmente pela falta de confiança nas leis e na justiça brasileira, que é meia lerda, meia... Eu sou advogado, né? Quando eu ouço isso, eu fico muito triste. Então. Mas eu não posso dizer que não, infelizmente, hoje o Poder Judiciário é lento. Também tem, hoje o Estado é o maior cliente do Poder Judiciário, nós temos muitas demandas. Então é difícil também cobrar dos operadores, dos juízes, promotores, uma rapidez nas decisões. Realmente muitas coisas precisam ser mudadas. Mas infelizmente é o que você falou, hoje realmente existe essa lentidão. E uma dúvida muito corrente, doutor, é quanto aos familiares. Os familiares respondem pela dívida do pai, da mãe ou do falecido? Por um exemplo, os filhos, herdeiros, respondem pela dívida do pai ou da mãe falecido? Hoje, essa pergunta eu acho que eu respondo toda semana. Até porque com a crise que nós estamos vivendo, está todo mundo preocupado, né? Como é que eu posso responder de forma muito clara para que todos entendam? Os herdeiros não respondem pela dívida do falecido, do espólio, tá? O que acontece se os herdeiros receberam uma herança, eles vão responder até o montante da herança recebida. Exemplo, a dívida do falecido, do espólio, é de R$100 mil. Os herdeiros receberam de ativos, de propriedade, R$40 mil. Esses R$40 mil serão usados para pagamento da dívida do falecido. Os R$60 mil de diferença, os herdeiros não precisam e não devem responder pela dívida. Onde é que eu encontro isso para aqueles que têm interesse? No artigo 1997 do Código Civil. Tá? Ali está claramente disposto que é a herança que responde pelas dívidas contraídas do falecido, até o montante da herança. O que ultrapassar é prejuízo dos credores. Então, essa preocupação os herdeiros não precisam ter. Menos mal, uma preocupação, pelo menos a menos, né? Eu quero lembrar aí aos ouvintes e também o pessoal que nos acompanha pela live aqui da Vibe Mundial do Facebook, que pode enviar perguntas. Se tiver alguma dúvida, o doutor Ângelo Piccoli está aqui para responder, ok? Mas uma coisa que tem acontecido também, que eu vejo muitas pessoas aflitas, é com o aumento do IPTU. Tá? Não só do IPTU, como também aumento do carro, inclusive usado e tudo mais. Você podia falar um pouquinho Falo sim. pra gente? O que aconteceu com o IPTU, né? As pessoas falam, nossa, meu IPTU aumentou. Aumentou por quê? Em razão da inflação? Qual é o motivo do aumento do IPTU? Normalmente, o aumento do IPTU se deve por duas situações. A primeira, aumento da área construída, metro quadrado. Exemplo, eu tinha uma casa de um térrea, resolvi construir o primeiro andar. Com o aumento de metro quadrado construído, aumenta-se o IPTU. É o famoso puxadinho, né? Os puxadinhos, né? Tem muito. Tem muito. Isso é uma possibilidade. A outra é o aumento do valor venal do imóvel. Tá? O que é isto? Um exemplo. Anos atrás foi construído o estádio de Itaquera. Tá? Os corintianos não gostam de chamar de Itaquerão, mas de Itaquerão. Mas é conhecido assim. A região sofreu um boom imobiliário, pelo menos acreditava-se que o bairro aconteceria. Teve aumento do IPTU, porque a prefeitura aumentou o valor venal daquela região. Aumentando o valor venal, aumenta-se o valor do IPTU. Aí a pergunta é, mas e se o aumento desse IPTU for injusto? Eu não consta lá 100 metros quadrados, mas minha casa tem 60 metros quadrados. O valor venal está dizendo que minha casa vale 1 milhão, mas na verdade eu não consigo vender
por 600 mil, 500 mil reais. Aí como é que se resolve O valor uma questão venal está dessa? injusto. Como é que eu resolvo essa situação? Eu vou ter que contratar um profissional especializado em avaliação imobiliária, tá? Um engenheiro, um corretor, enfim, e vou preparar um laudo. Com esse laudo eu levo para a prefeitura e abro um processo administrativo questionando o aumento do meu IPTU. É a forma como eu posso me socorrer e tentar reverter a situação desse aumento injusto. Agora, isso demanda tempo. Enquanto isso, deixa-se de pagar os A IPTUs que suspensão. estão vindo ou é suspenso? Se eu entro com processo administrativo, fica suspenso. Ressaltando que, lá no final do processo, agora com a pandemia, todos os prazos mais, mudaram. Uhum. Mas a princípio de 1 ano e meio a 2 anos. Tá? Se lá no final do processo a prefeitura constatar que o pedido é improcedente, ou seja, mantendo o valor cobrado do IPTU, eu vou pagar tudo aquilo que eu não paguei, Retroativo. corrigido e com E juros. mais, não, toma Então, direto. assim, a decisão de se socorrer do Poder Administrativo, de contestar, tem que ser muito objetivo. Você tem que ter certeza absoluta. Tem que ter certeza, exatamente. Tem que ter certeza absoluta. Porque no final paga o que devia, paga um Exato. pouco a mais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. É injusto? As pessoas falam, é injusto. Se eu morasse na Finlândia, eu diria que não é injusto, porque o Estado precisa ter receita para o quê? Para ter as despesas com saúde, educação, transporte público. O retorno. Isso. O problema é que as pessoas estão tão cansadas de pagar imposto, contribuições, sem ver o retorno do Estado. Né? Eu acho que é esse o ponto. As pessoas, mas é muito injusto eu pagar IPTU. Não é injusto pagar o IPTU. O que é injusto são os serviços públicos que não são condizentes com aquilo que a gente precisa. Exatamente. Para onde vai esse dinheiro, vai né? esse dinheiro? Como é utilizado? Nós vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já com mais dicas aqui do Dr. Ângelo Piccolo. E se der tempo, no final eu abro o tarô, ok, gente? Continue aqui. Você ouve na Vibe Mundial, programa Uma Viagem ao Autoconhecimento, com Maria Bartali e Miguel Haddad. Estamos de volta com o seu programa semanal, Uma Viagem ao Autoconhecimento, que vai ao ar às terças-feiras, às 18 horas. Isso Sempre mesmo, com apoio do Espaço Esotérico. Saímos do período da manhã, ok? Então, o Espaço Esotérico lhe oferece o que há de melhor em psicoterapia, terapia holística, esoterismo e espiritualidade. Você pode conhecer melhor o nosso trabalho acessando www.esoteric.com.br, Esoteric com YC. Para mais informações ou agendamentos é só você ligar. Anote aí, operadora 11 3875 4992. Ou então envie um zap 96311 0206. Para quem não conseguir anotar, é só entrar no site da Vibe Mundial, clicar em comunicadores, tem lá Maria Bartali, Miguel Haddad, tem todas as informações, ok? Bom, retomando aqui com nosso bate-papo importantíssimo com o Dr. Ângelo. Dr. Ângelo, voltando nesse assunto de cartão, de cheque especial, porque eu vejo muita gente utilizando, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá, vamos lá. É o cuidado que você tem que ter com o uso do cartão de crédito, né? Porque, por exemplo, você consegue um cartão de crédito com um limite de gasto de R$ 1.500. Aí você vai lá no shopping e compra um sapato, uma camisa, você gasta os R$ 1.500 parcelado, certo? Eu parcelo os R$ 1.500. Mês que vem eu tenho vontade de comprar um celular. Puxa, esse cartão de crédito aqui eu já estou com o limite estourado. Aí eu vou usar o outro cartão de crédito. Eu vou fazendo dívida. Vai chegar um momento que você se perdeu. E aí a importância de você colocar no papelzinho, numa planilha, os seus gastos mensais. E quando eu me perder, o que acontece? Se eu não pagar o cartão de crédito, se eu não pagar as parcelas, o que acontece? Além da ligação do credor, né? Porque banco liga de manhã, à tarde e à noite, não é assim? De hora em hora, que nem a telecena. Eu vou pagar, só para vocês terem uma ideia, da perda do dinheiro se eu não tomar cuidado com as minhas finanças. Eu vou pagar de 15% a 20% ao mês de juros.
15% a 20% ao mês. É porque, assim, às vezes a pessoa faz uma compra de R$ 500 e parcela em 5 prestações em R$100, tudo bem. Tudo bem. Pagou sem problema. Pagou sem problema. O que não pode é ficar naquele mínimo ou atrasar o mínimo. Exato. Assim, se eu parcelo e tenho condições de pagar o parcelamento, sem problema algum. Tá ok. Inclusive, é uma forma de você fazer a gestão da sua renda. Uhum. Eu preciso comprar um celular. O meu celular quebrou, eu preciso comprar um outro celular porque eu preciso trabalhar. Ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho hoje em dia. É. Eu não consigo comprar à vista. Eu vou parcelar. Isto é uma forma de fazer gestão do seu dinheiro. Planejamento financeiro. O que eu não posso é comprar me valendo desse crédito que eu tenho, sabendo que no mês que vem eu não vou conseguir honrar com esse compromisso. E aí sim, se eu não pagar o meu compromisso do mês seguinte, eu entro na taxa de juros de 15% a 20%. E aí eu vou simplesmente concluir da seguinte forma: se torna impagável. Inviável, Se né? torna impagável. Você falou de 15% a 20%, ok. Quanto em média paga daí a poupança ao mês? A poupança, só para vocês terem ideia da discrepância disto, paga em torno de 0,11%. 0,11%. No final do ano, lhe dá um retorno de 1,4%, por aí. Bom, nem adianta contar com poupança para pagar Não. dívida, né? Quando a gente fala Ilusão. em planejamento, na pessoa aprender a investir, Isso é uma das perguntas que eu faria. Ah. Como aprender a investir? eu não posso fazer dívida. Então, eu tenho que entender como me planejar, como investir, mas eu posso até fazer a dívida, sabendo que eu tenho como honrá-la. Uhum. É dessa forma que a gente planeja. Eu vou fazer dívida, por exemplo, crédito imobiliário. Eu tenho um sonho da minha casa própria. Eu consigo Muita pagar à gente. vista? Mas de 99% dos Não. brasileiros precisam do crédito imobiliário. Então é uma dívida. Só que eu vou fazê-la sabendo que eu vou poder honrá-la. Uhum. Então, não estou dizendo, pessoal, para de fazer dívida, que a partir de agora é à vista. Não é isso que eu estou Não falando. existe, é. Mas está consciente e sabendo que Exato, tem condições. Agora, exato. muitas coisas acontecem no meio do caminho. Tivemos aí muitas empresas fechando, comércio, fábricas, enfim, aumento do desemprego. Às vezes a pessoa está contando com uma coisa e dá outra. E aí? E, infelizmente, no Brasil, aqui, a nossa realidade brasileira, o sonho da casa própria ainda está muito distante, né? Infelizmente, apesar das taxas de juros do empréstimo imobiliário ter caído. O que eu falo é que, quando a gente fala em orçamento, né, renda, uma lição até fácil para todo mundo fazer em casa é dividir o orçamento. Então, 50% do orçamento é o quê? Gastos essenciais. Quais são os gastos essenciais? O IPTU, a água, a luz, o aluguel, Coisas que não dá para deixar de pagar. coisas que não dá para... O mercado. Isto é gasto essencial. Então, 50% da minha renda tem que ser com esses gastos. Sobraram outros 50%. E aí, 15% prioridade financeira. É. Os outros 35% para estilo de vida. Cuidado com esse estilo de vida. É. São nesses 35% que a gente se perde, normalmente. Porque eu quero tênis de marca, eu quero celular última geração. Exatamente. Não é assim? É ostentação. É a né? ostentação. Eu quero aquela camisa de marca porque o meu amigo também tem, a minha amiga tem. Ah, eu quero o carro do ano. Isso. Ou então eu quero um carro bacana, quero pôr o rádio no carro, enfim. Principalmente o pessoal mais jovem, né? E Com eu certeza. faço uma receitinha, doutor, eu não sei se está errado, mas eu faço uma equação mais ou menos nisso. 30, 30, 30, 90%. Lazer, compromisso e despesa da casa. Aí fala 30, 30, 30 dá 90, e os 10%? Eu falo de atitudes e fatos que ocorram dentro da casa, inesperado, uma quebra. Imprevistos. Uma quebra de um braço, uma criança que machuca a cabeça, Telhado um que carro que despencou. guiça. Então, esses 10% aqui é de coisa inesperada. Esses 30, 30, 30 que dá os 90% são dívidas que eu costumo até usar mensalmente todo mês, que é para que eles entendam. Mensalmente Perfeito. todo mês. Perfeito. Você já faz a lição de casa, né? Isso, Porque nem tem tudo. as despesas extraordinárias, os autônomos, por exemplo, na qual eu me Isso, incluo. que eu ia entrar também. Na verdade, porque assim, o empregado registrado em carteira, ele ainda, não vou dizer que ele tem que se preocupar como todos os demais. Sim. Mas o autônomo, se ele não tem esse cuidado na conta de deixar os 10% em Isso. gastos extraordinários,
a conta no fim do mês chega Não para fecha. todo mundo e não fecha. E sempre é bom poupar, não só em razão de gastos extraordinários, mas para sua aposentadoria, para o seu futuro. Para o futuro, né? Para o seu futuro. Queira ou não, ele chega. Ele chega. Se não Então- morrer no meio do caminho, ele Então, vai assim, chegar. a sua conta está melhor que a minha. Que beleza, Porque viu? você tem que ter um colchão para se proteger de Isso, eventualidades. eventualidades. Exemplos. Uma cirurgia, Isso. porque nem todo mundo tem plano de saúde, mesmo os que têm, às vezes o plano de saúde Não nega cobre. a operação, Exatamente. a cirurgia, Não cobre. não cobre. E aí vai ter que procurar advogado. Para Aí procurar você tem- advogado tem que ter dinheiro para os Pra honorários. pagar. Você tem que exatamente. correr atrás de uma liminar para ir Exato. atrás para conseguir Exato. ressarcir, senão... Então eu preciso, aí as pessoas devem estar ouvindo e se perguntando. Doutor Ângelo, pessoal, muito fácil o que vocês estão falando, mas É. como é que eu poupo? Uhum. Porque o que eu ganho não dá para poupar. Isso. a Como é maior que a parte pessoa vai dos se tornar um brasileiros- empreendedor, por Exato. exemplo? A maior parte das pessoas, o que é para a gente sobrevive, né? Isso, o brasileiro não vive, sobrevive. Mas é um eu acho sobrevivente. que dentro desse valor, por menor que seja, olha, eu só posso poupar R$10. Comece a poupar R$10. Porque você vai começar a aprender a poupar. Isso. A coisa mais gostosa que você pode... Lógico que tem outras coisas mais prazerosas. Mas uma coisa muito gostosa é você começar a poupar e no final do ano você pegar seu extrato e falar, nossa, eu consegui guardar R$1.000, R$2.000. Aí muitas pessoas, nossa, mas isso é tão pouco. Mas é o início de algo. Sim. Não, eu digo também para as pessoas em geral, doutor, que é uma questão de tempo. A pessoa economizando 1 mês, 2 meses, 4 meses, ela introjeta aquilo. E a partir do momento que ela introjetou a poupança, aí vira automático. Eu tenho, na realidade, um cliente amigo, e ele falava, poxa, Maria, eu não sei o que acontece, eu trabalho, mas não sobra dinheiro. Ele morava sozinho, tal, não tinha despesa, mas como, cara, não sobra dinheiro? Você gasta com o quê? Comecei a conversar com ele, bom, ele parava depois do trabalho, toda noite, 5 garrafinhas de cerveja. Eu falei, beleza, quanto que tá cada cerveja? Fiz o cálculo diário, mensal, tanto, anual. Ele ficou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Falei, agora você descobriu onde você está colocando seu dinheiro? As pessoas têm que colocar no papel. É igual quando a gente sonha com algo, eu aprendi a colocar no papel. Quais são Materialização. os meus sonhos? Materialização. Isso. Eu Então, estou assim, falando a nossa linguagem tá agora. vendo? Em um ano, esse ano eu quero trocar o carro. O que eu tenho que fazer para trocar o carro? Eu coloco no papel. Isso. Ah, minha família quer trocar de casa. Como é que eu faço para trocar de casa? O projeto. O projeto. Isso. Poxa, amanhã eu quero fazer o doutorado. O que eu preciso para fazer um doutorado? Amanhã eu quero ser contratado por aquela empresa. O que eu preciso para... Então, a mesma coisa é com nossas finanças. Coloquem no papel. Vocês vão ficar... Lição de casa. Vocês vão ficar surpresos quando vocês colocarem no papel aquilo que vocês podem tirar do seu dia a dia. Porque a partir do momento que o senhor coloca, doutor, no papel, uma lista dos seus gastos, vai ficando físico. Perfeito. Entendeu? Não vai ficar uma coisa abstrata. E outra armadilha muito grande que poucas pessoas percebem e têm até orgulho de ostentar na carteira, abrir a carteira assim, e aparecer aquele monte de cartão, é porque com os cartões o senhor não sente o dinheiro sair da mão. É o cuidado que tem que ter. Que o dinheiro não sai da mão. Eu acho que cartão é uma coisa muito boa, mas somente quando é necessário, né? É um quebra-galho, vale a pena ter. Uma dica mas antes boa, tem que ter cuidado. uma dica boa que eu costumo dar, doutor, é deixar o cartão em casa. Também. É o consumo Fala isso pra imediato. mulherada. Aí entra o consumo imediato. Isso. Você tem que ter não sei se são 5 segundos, 1 minuto. Mas é aquele consumo... Lidar com a compulsão. Impulsivo, Tomem isso. cuidado, vão para o shopping, tá com o cartão, perguntem-se, eu preciso realmente disso? Isso. Eu era assim, eu olhava, gostava, dá para comprar? Vou comprar, não passo vontade. Hoje eu falo, não, peraí, não estou precisando disso, dá para deixar para depois. É uma educação, a gente vai se adequando a todo um contexto, não tem como, porque senão a gente pira, enlouquece, né? Porque não dá para viver com tantas e tantas preocupações. E outra coisa muito importante, doutor, que está acontecendo muito, é nesse momento de crise, a maioria do brasileiro está se virando. Até por obrigação, por não ter emprego, por não ter uma colocação, uma retomada do trabalho até. Entendeu? Então, o brasileiro em geral está se colocando como microempresário, como empresário.
E qual seria a mentalidade inicial para que uma pessoa seja um empresário? O empreendedor, O né? empreendedor, Isso, A gente exatamente. aprende a empreender com um cachorro latindo atrás da gente, né? Sempre é desta forma. Infelizmente, a gente não tem uma educação financeira Não. na escola, muito menos uma educação empreendedora. Então, como é que hoje a gente se orgulha? O brasileiro é empreendedor. A gente tem que tomar cuidado, porque existe aquele empreendedor que tem Visão e noção. e assim, ele nasceu com Tem o aquilo, talento, ele tem tem o o talento, talento. ele tem, nem todo mundo tem A mesma vocação. a mesma né? vocação. Essa é a palavra que fugiu de mim, vocação. Tem um empreendedor que é vocacionado e tem aquele empreendedor que fez o seu negócio por necessidade. Infelizmente, no Brasil hoje nós estamos vendo isso. O empreendedor por necessidade. E ele nem tem tempo de se organizar para empreender. De um dia para o outro. Nem para poder aprender a melhorar aquilo que ele ele tem se que tomar propõe a uma fazer, atitude. né? Exato. Então, assim, o que eu posso sugerir para que a situação melhore, para aquele que está empreendendo? Porque o empreendedorismo pode ser até uma renda extra para a família. Então, eu tenho o salário, mas o que eu posso ter de renda extra? Eu posso empreender? Posso. Primeira coisa é saber o custo. Quanto custa aquilo que eu estou fazendo para vender? Por exemplo, eu estou fazendo bolo em casa. Qual é o custo para fazer aquele meu bolo? É o custo-benefício. E aí não é só o custo do mercado, da compra da farinha, da cobertura, do chocolate, o custo também da água, o custo da energia, do gás. Tem que Isso computar também tudo. tem que computar, porque senão no final do mês a conta não fecha. Eu dou exemplo, igual o motorista do Uber, que vai, aluga o carro por R$600. Aí ele computa, bem, o meu custo é R$600. No final do mês, com todas as corridas, eu tiro uma média de R$2.500. Não sei se é isso, mas é um exemplo. Uhum. Portanto, eu tive um lucro de R$1.900. As pessoas vão falar, isso está correto? Não, não está correto. Porque faltou colocar aqui combustível, desgaste do veículo, manutenção, seguro. Exatamente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado dos custos do meu produto ou do meu serviço. E aí eu começo a empreender. Vou verificar quem é o meu consumidor. Então, eu vou vender bolo? Bem, eu vou começar a vender bolo para quem? Para os meus vizinhos, para os meus parentes, para os meus amigos. Ou vou colocar um caixotinho na rua, vender para aqueles que estão passando. Bem, esse pessoal que eu estou vendo, que é o meu consumidor, pelo menos inicial, tem que perfil? Quanto pode gastar para comprar uma fatia de bolo? Que bolo eu vou fazer? E quanto eu vou cobrar? Para eu saber quanto eu vou cobrar, eu preciso saber do meu custo. Porque o pessoal... eu lucrei tanto. Não, peraí, e quanto gastou? O lucro tem que ser realmente E tem que proporcional. pesquisar também a faixa do mercado que ele quer entrar, né? A concorrência, a viabilidade, tem um monte de coisa que tem que ser Quero calculado. vender coxinha, quero vender pão de queijo, quero vender bolo. Ou então, puxa, eu vi que capinha de celular está vendendo. Eu não sei. Máscara. Máscara, álcool gel, né? Máscara, Então, álcool gel. não importa o produto ou o serviço. Deixa eu ver quanto o mercado está cobrando, qual o valor do preço de venda. Será que eu consigo vender? Será que eu consigo prestar esse serviço nas mesmas condições? Será que eu tenho, como você falou, a palavra, se eu tenho vocação para isto? Tem tudo isso que precisa ser colocado para pensar. E tem uma coisa que eu observei, doutor, que é muito normal aí com o pessoal que eu estava conversando ultimamente, que eles fazem todos esses cálculos. Eles fazem uma planilha, tudo bonitinho, certinho, tal, isso, aquilo. Aí, a semana passada, eu estive conversando com meu sobrinho que está querendo fazer uma empresinha aí, entendeu? Eu falei para ele, tá, você fez a tabelinha sua? Tá, ele fez a tabelinha, os custos, tudo bonitinho, certinho, fez a lição legalzinha, certinha. Só que eu falei, tudo bem, tudo bem. E aqui você colocou a inflação. Ele falou, mas inflação do quê? Eu falei, quando você vender, se levar um mês para você vender, você vai repor essa mercadoria Tem isso aí. de origem? Ele falou, né, tio? Eu falei, filho, você tem que pôr aí também a Os inflação. impostos, é perfeito. Porque Você assim, tem muitas que- vezes você fabrica dia 30 Isso. vamos pôr aqui, dia 28 de fevereiro você fabricou. Você vai vender no decorrer de março. Você vai receber isso quando? Isso. E quando eu vou pagar os meus fornecedores?
Então você tem que ter um fluxo de Contar caixa. absolutamente tudo. Fluxo E de ter caixa. também um fluxo de caixa e uma reserva, né? Porque tudo Uma leva um reserva. tempo. É. Agora, uma coisa que é boa, brasileiro é criativo, né? Seja na malandragem ou na não malandragem, tem criatividade. Pô, se aliar a inteligência com a educação financeira, gente, dá para melhorar. Vamos abrir aí para os ouvintes. O pessoal queira falar com o doutor Ângelo, pode ligar aqui para a Vibe Mundial. Lembrando que não é. Tem que ser uma Tarô. pergunta pertinente Deixa eu já ao avisando. assunto. Eu ainda não jogo tarô. Ainda não não. chegou nessa fase ainda. Tá certo? O telefone é 31710221, 32624490. Tanto através dos fones da rádio, como pelo zap também, né, Maria? Pela Pelo live aqui do pela Facebook. live do Facebook, pode perguntar aí, que o que tiver ao alcance dele, eu tenho Gente, certeza. o doutor Ângelo é bárbaro, eu estou muito feliz em ter trazido ele aqui, porque eu acho que vai ajudar muita gente. É uma prestação de serviço, né? E eu fico muito feliz. Quem me conhece, estou aqui na Vibe Mundial, né? Antes era só a Rádio Mundial, há 14 anos, já vai para 14 anos. E aqui eu só trago fera. Obrigado, Modéstia à imagino. parte, só trago fera. E eu dedico realmente parte do programa porque eu acho que vale a pena. É legal responder, a pessoa vai voltar, vou arrumar um emprego, minha aposentadoria vai sair. Ok, é uma necessidade que a pessoa tem no momento. Mas a pessoa tem que ter uma visão de vida, tem que saber para onde vai caminhar. E, financeiramente, o doutor Ângelo está aqui para responder essas E questões. se posicionar dentro da sua realidade. Porque não adianta também meter os pés pela mão, né, doutor? Não adianta. Tem pessoa que vai impulsivo, tal, isso, aquilo, de boa vontade, de boa fé, o inferno tá cheio. Não, é igual investir. Tipo, se eu vou Isso. decidir por investir, qual é o meu perfil? Eu preciso entender se eu gosto de correr risco, se eu não gosto de correr risco. Isso. Se eu estou investindo na minha aposentadoria, eu ter esse retorno, ou se é para compra da casa daqui 10 anos, tudo isso tem que ser analisado. Temos aí um ouvinte isso que quer aí. fazer uma pergunta. Alô? Oi, é Márcio que está falando? Tudo bem? Tudo bom? Estava E- ouvindo aqui, estou voltando do trabalho. Achei bastante interessante o tema. Tem que trazer sempre, a rádio tem que trazer, e o nosso objetivo, a princípio, é sempre utilidade pública. A rádio tem que ser utilidade pública, orientação para o público em geral, tá certo, querido? Obrigado Perfeito. pela sua participação e faz a pergunta direta aí ao doutor Piccolo, por favor. Beleza. Doutor, faltam 10 anos para me aposentar e como você falou de planejamento, eu já estou planejando desde agora abrir uma empresa de empréstimo de dinheiro. É uma ESC. E já fiz toda a parte de marketing e tal, aonde atuar. E veja, eu estou começando agora para ela render tudo daqui 10 anos. Porque, às vezes, a cabeça da pessoa, ela pensa que depois de 2, 3 meses já vai ter dinheiro que sobra, e não é assim, entendeu? Então, eu queria só alertar. Planejamento quanto antes, acho que é o melhor, né, doutor? O que será? Perfeito, Márcio. A gente não pode... Eu ouço do meu sogro o seguinte ditado: dinheiro não aceita desaforo. Isso. O Haddad falou isso sempre. Direto. Não aceita realmente desaforo. E o quanto antes... E outra, né? Você vai aprendendo a investir. Provavelmente você foi aprendendo no decorrer do tempo a investir melhor o seu dinheiro. Uhum. Então, isso mesmo. então é realmente... Lógico que a pessoa, às vezes, está nos ouvindo falando: mas eu já estou com 50 anos, eu não tenho mais tempo para poupar. Nunca é tarde para aprender a poupar. Verdade. Não, e o legal de começar é que você não precisa investir todo o seu capital de uma vez. É igual o senhor falou. Vai colocando aos poucos, experimenta uma coisa. Não coloca todos os ovos na mesma cesta. Isso. Não, nunca, Nunca se ainda faz mais nesse momento de crise, Exato. não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, todos os ovos quebram. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Foi um prazer falar com vocês ao vivo. Nós é que agradecemos, Marcos, a sua participação, a sua importante participação. Obrigado. Tem mais algum ouvinte que queira fazer uma pergunta para o doutor Ângelo? Não, direto não. Mas esse negócio também de colocar todos os ovos numa cesta, isso acontece muito. Tem pessoas que vendem aí uma casa, depois compram outra casa e vendem um terreno para colocar investimento, tá? Então, dependendo do investimento que você está fazendo, você tem que deixar ver um tempo, tem que dar um tempo de maturação para o investimento para você ver se é um investimento viável. Não é isso? Perfeito, não existe milagre e retorno imediato em nenhum tipo de investimento. Se alguém chega para você e fala: olha, me empresta
100 mil, que dentro de um mês, 2 mil, você vai ter um retorno superior a fundos de investimento, a certificado de depósito bancário, CDB, Imobiliário. a RDB, o imobiliário. Se alguém te promete isto, desconfie, porque a princípio boa coisa não é, tá? É o que eu posso dizer. E aí você investe, é o que o ouvinte falou, o Márcio falou, não coloque tudo na mesma cesta. Aprenda a investir em fundos de investimento, CDB, tesouro direto, aos pouquinhos. Hoje, o que eu posso sugerir para vocês? Vão para a internet, tem várias plataformas, tá? Tem vários cursos, inclusive de graça. Você pode, enfim, a internet tem tem que tudo. se informar. E também, né, informar. temos aqui um especialista. Doutor Ângelo, o seu telefone para contato? Olha, eu fico à disposição, eu vou passar o meu e-mail Também, ótimo. para vocês, é angelo.piccolo@piccoloadvogados.com.br. Eu fico nas redes sociais, enfim, eu fico à disposição. Qualquer pergunta vocês podem me fazer. Se eu não responder no dia em razão do meu trabalho, eu prometo que eu consigo responder. Fico à disposição, eu agradeço vocês, eu espero ter contribuído de alguma Não, com forma. certeza. E fico à disposição. Quem não conseguir anotar, não tem problema, entre em contato comigo, eu passo o contato dele e também vai estar registrado aqui na live do Facebook, da Vibe Mundial. Pode entrar e assistir ao nosso programa, que tem todas as informações. Eu vou postar também, editado, sem a música, claro, no meu Facebook e no YouTube. Tá certo? Chegamos ao final de mais uma viagem ao autoconhecimento, que vai ao ar terças-feiras, às 18 horas. Olha, muito grata pela sua importantíssima participação. É sempre muito bem-vindo. Venha mais vezes. Espero contar aí com a sua participação novamente. E quero repetir o telefone do Espaço Esotérico. Horário comercial 3875-4992 e o zap 96311-0206. Quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @Maria Bartalho, ok? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Muito obrigada, doutor Ângelo. Namastê.